Olá, hoje respondendo uma inscrita, ela tem uma saia, ela chamou de saia espanhola. Eu não conheço com esse nome, mas enfim, ela precisa fazer um trabalho com essa saia espanhola e me mostrou a foto, mandou a foto pelo e-mail. E queria saber como fazer essa saia bem rodada embaixo, que ela fique bem volumosa embaixo. Então, uma das formas que eu acho que dá para fazer esse tipo de saia, ela é em babado, feita atravessada. Coloquei apenas 22 pontos para a máquina e vou deixar agulhas em suspenso, fazendo carreiras encurtadas. Se eu tenho agulhas em suspenso, o carro também vai para o H. Faço duas carreiras e elevo mais duas agulhas. Eu estou fazendo a cada duas agulhas porque eu tenho pouca quantia. A foto que você mandou, ela é uma saia com um volume mais ou menos de uns 40 centímetros para o babado, para essa parte de baixo. Então, coloca bem mais pontos. Pode levar duas, pode levar 3 ou 4 agulhas de cada vez. Faço duas carreiras e elevo, assim fazendo carreiras encurtadas para cá e deixando essas em suspenso. Cheguei no final, começo baixando. Se eu ergui duas, eu baixo duas também. Aqui no final eu dou 4 carreiras de distância entre um motivo e outro para eu ter pontos para serem apanhados para fazer a base da saia. Nesse trabalho que eu fiz, apareceu o furinho. Caso não queira que apareça o furinho, chama a agulha para cima, está em suspenso, vem para a esquerda, passa o fio por baixo da última agulha, estando na direita, elevo duas agulhas. Vou para a esquerda, passo o fio por baixo da última agulha. Direita, elevo. Na esquerda, passo o fio por baixo. Isso se não quiser furinho. Cheguei na última, baixo 2 pontos também. Baixo duas agulhas, passo o fio por baixo. Baixo duas, passo o fio por baixo. Tanto esse fio é passado por baixo quando eu estou baixando as agulhas e quando eu estou levantando. Dessa forma, passando o fio por baixo, não aparece furinho, apenas o relevo ali onde a agulha foi passado o fio por baixo. Você pode escolher ou com furinho ou sem furinho e assim fazendo uma quantia bastante grande de base para a saia, de babado, daquela parte ondulada embaixo. Depois eu volto, quando eu tiver a medida aqui, eu vou medindo nessa altura bem de cima. Aqui para mim só deu 5,5 centímetros. Então eu vou fazendo esse babado antes de continuar a saia. Tendo a primeira parte da saia feita, bem comprida,
Aqui eu fiz em tamanho reduzido. Para uma saia original, no caso para adulto, que nem a foto que você me mandou, precisa ser uma quantia bastante grande, porque além da saia ter esse volume embaixo, ela também começa bem larga e vai diminuindo com diminuições internas. Para uma saia adulto, eu colocaria os 200 pontos da máquina nessa parte aqui de baixo. Já colocaria com 200 pontos, ou seja, esse babado todo aqui, esse volume que nós fizemos, precisa ser bem comprido para achar os 200 pontos nessa altura menor em cima. Antes de colocar para a máquina, o ideal seria passar, já que ele não tem acabamento embaixo, seria ideal passar para que ele fique bem plano, que não enrole, como aqui, não enrole para cima. Deixa ele bem passado e é melhor fazer enquanto ele está nesse tamanho aqui, e não com a saia toda já feita. Volto para a máquina essa parte de cima, achando pontos. Então, eu coloco, distribuo na máquina, esticando e achando laçadas. Agora, de tempos em tempos, eu vou fazendo em forma reduzida, mas você faz no comprimento que precisa. De tempos em tempos, diminuição interna. Deixo, no caso aqui, 5 agulhas, diminuo uma. Depois, essas agulhas vagas vão ser levadas para o final e a saia vai ficando mais ajustada, mas não de uma forma muito abrupta. Então, precisa calcular o comprimento que você queira também, porque, pelo que deu para entender, essa saia aqui, ela não chega, essa parte aqui chega a ser para baixo do joelho. E esse volume todo aqui é o babado para baixo. Então, eu preciso ir diminuindo para ter uma cintura não justa, mas que tenha menos pontos. No caso, se forem usados 200 agulhas, para o cos fica muito junto, muito ponto em cima. Então, vai diminuindo de tempos em tempos para a saia se acomodar no corpo também. Fiz a diminuição interna, agora levo os pontos para dentro e as agulhas vagas para fora. E novamente outra diminuição.
E aqui a nossa saia espanhola. Segundo a inscrita, é assim o nome dessa saia. Então, aprendi mais uma coisa hoje. Volume dela embaixo, em babado, para dar o movimento da saia. É para uma dança folclórica, então precisa rodar bastante. E a saia também bastante larga, bastante pontos aqui. Então, se fosse uma saia, o tamanho original, em tamanho adulto, normal, colocaria 200 pontos para um pano e mais 200 pontos, as duas partes, frente e costas, sendo feitas da mesma forma, com bastante ponto embaixo e depois diminuições internas. Chegando em cima com acabamento para elástico. Duas fiadas de elástico, por exemplo, segurariam bem essa saia. Melhor do que um zíper ou um cordão. Espero ter respondido então a essa inscrita, dado uma sugestão de trabalho, e a todos que queiram um trabalho assim também. Não precisaria ser uma saia para dança folclórica, mas dá para ter uma ideia para outros trabalhos infantis, inclusive. Uma sainha infantil com babado assim embaixo ficaria muito graciosa, certo? Nossa ideia para hoje então é essa. Bom trabalho!